Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Este é o Soundbite. Viva noite eleitoral do Público, com eleições europeias. Há 10 anos, António Costa estaria a dizer que a vitória dos socialistas foi por pouquinho. Desta vez, os socialistas voltam a ganhar por pouquinho. Ana Sá Lopes, é uma vitória por pouquinho ou uma grande vitória para Pedro Nuno Santos, tendo em conta o cenário atual desta governação? É uma vitória por pouquinho, evidentemente, só que estamos num ciclo diferente daquele em que António José Seguro estava quando António Costa fez essa crítica. Aliás, que ele levou à saída de Seguro da liderança. Portanto, era o governo da Troika e perante o governo da Troika o PS ganhava, governo PSD-CDS, o PS ganhava, mas só ganhava por 31. Que, claro, depois, nas relativas, António Costa teve a mesma coisa, mas conseguiu lá fazer a maioria de esquerda, coisa que agora não há, e também é uma questão que nós temos. Claro que é um resultado pouquinho, só que a situação é mais difícil para Pedro Nuno Santos porque o PS teve 8 anos no governo, portanto, ele já vinha de... Isto é um conforto, esta vitória, porque perdeu as legislativas, perdeu a Madeira e perdeu os Açores. E agora este resultado pouquinho pelo menos dá mais conforto. Dá bastante mais conforto para prosseguir a caminhada, que é uma caminhada dura. Cenário em que nós tivemos as últimas semanas com o Governo a apresentar medidas relativamente populares e mesmo assim acaba por perder estas eleições europeias. Eu acho, sim, isto foi uma luta contra todos, quer dizer, é sempre difícil uma luta contra um Governo que ainda está em estado de graça. Este Governo foi uma coisa esquisita, que no primeiro mês não havia estado de graça, era só disparates atrás de disparates, mas depois conseguiram começar a apresentar medidas, nomeadamente o acordo com os professores, que foram a questão do complemento solidário de idosos e várias medidas que de facto são muito populares e faziam falta. Isto era sempre muito difícil. O cargo que Pedro Nuno Santos ocupa só há 6 meses, às vezes esquecemos porque isto parece tudo a correr, é o pior cargo do país. Já falámos disso em relação ao Montenegro, que aquilo é muito difícil. Portanto, obviamente que isto foi um suspirado alívio na sede do Largo do Rato. Foi saboroso, foi uma vitória saborosa, eu acho, para Pedro Nuno Santos, independentemente das percentagens, era o que ele precisava. Deixem-me também ressalvar aqui uma coisa, que é a Marta Temido é a primeira cabeça de lista a ganhar umas eleições em Portugal que não sejam umas autárquicas, obviamente, não é? Portanto, entre europeias, legislativas, pela primeira vez temos uma mulher cabeça de lista a ganhar umas eleições, o que também torna esta noite mais histórica por esse aspecto. A questão aqui depois também é muito interessante vermos que o Chega tem um resultado muito aquém do que inicialmente se previu. Helena, isto deve-se a um mau candidato ou a um eleitorado que não quer saber de eleições europeias? Eu sobre o Chega vou repetir aquilo que eu ouvi há pouco de um comentador televisivo recente que começou há pouco tempo, para não dizer que se estreou hoje na CMTV, que se chama António Costa e que foi até há pouco tempo Primeiro-Ministro. Quem diria há uns 5 anos que o próximo Presidente do Conselho Europeu, pode ser ou pode não ser, passou uma noite de eleições europeias a comentar na CMTV. Sim, sabes o que é que ele disse sobre o Chega? Algo que eu concordo e que acho que é isso. Ele diz, precisamente por causa dessa questão de o Chega ter ficado tão aquém daquilo que foi o resultado nas legislativas, ele disse que o Chega agrega o voto de protesto, não tem nada para oferecer, não faz parte de solução nenhuma e simplesmente está lá e recebe o voto de protesto. E o que aconteceu nestas eleições é que não havia tanta gente zangada e tanta gente com vontade de protestar como houve nas legislativas. E, portanto, o Chega só conseguiu aquilo e não é mais do que aquilo porque, lá está, não tem o protesto que houve de pessoas zangadas com a maioria absoluta deste senhor, António Costa, há outro lado que é, e isso eu não sei se será tanto, se nós já conseguimos medir isso ou não, que é as pessoas considerarem que não têm nada para oferecer no sentido de que não faz parte de uma solução porque não faz maioria com ninguém, neste caso com o PSD. E essa parte já não sei se não estou tão certa a 100% que seja isso. Agora, a parte do protesto, sim, completamente. Não havia nada para protestar nestas eleições europeias. Quem votou no Chega para protestar, acho que eu não acho que seja a razão do timing.
Eu acho que é mesmo não votar em eleições europeias, porque acho que continuam pessoas zangadas, porque muitas pessoas não estavam zangadas com o PS, estão zangadas com o sistema, entre aspas. Portanto, é um eleitorado muito volátil, é facto, mas é um eleitorado também, percebemos nas últimas legislativas, que não votava habitualmente. Portanto, foram buscar muitos votos à abstenção. E agora a abstenção voltou a ser gigante. Como é sempre em eleições europeias, ou melhor, não foi em 1987 nas primeiras, mas também aí dava-se a coincidência de haver legislativas em simultâneo. Mas o André Ventura fez um apelo lancinante hoje de manhã quando foi votar. Quando sai e fala aos jornalistas a dizer que as pessoas tinham que sair de casa e tinham que ir votar na mudança. E tu percebes que que era o desespero dele a tentar ainda chamar pessoas. O eleitorado do Chega não vota na Europa. O eleitorado do Chega, claro que é difícil estas análises eleitorais, mas as questões europeias, Portugal veio-se em todos os, já falámos aqui, veio-se em todos os estudos do Eurobarómetro, etc. Em Portugal a Europa é muito popular. Mas depois as pessoas não querem saber nada das questões europeias. Essa é a realidade. As pessoas normais, as pessoas comuns, os pormenores do que se passa na Europa. Claro que vão querer saber se o António Costa vai para o Conselho Europeu. Depois ficam por aí. O eleitorado do Chega não se interessa por questões europeias. Ainda não acha que aqui pode mudar e que na Europa, como aliás também não é só o eleitorado do Chega, senão tínhamos uma participação muito maior do que tivemos. Ia-te perguntar também, Ana, e Helena, porque temos um quarto partido, a Iniciativa Liberal, que esse sim tem um crescimento brutal. Em primeiro lugar porque as primeiras eleições onde concorreram há 5 anos foram precisamente umas europeias e tinham sido perfeitamente irrelevantes, apesar de terem um cabeça de lista relativamente conhecido, Ricardo Arroja, na altura, mas desta vez com o Coutrinho. Bem, é o mote da campanha. Com Coutrinho, sim, isto funcionou e elegeu não só a Coutrinho de Figueiredo, como também Ana Martins, a número 2. É um dos vencedores desta noite. Sem dúvida, é um grande vencedor da noite. Coutrinho, aliás, eu penso que a Iniciativa Liberal perdeu quando Coutrinho de Figueiredo deixou de ser líder. Eu não sei se isto não deixa Rui Rocha assim um bocadinho assustado, não é? Bem, apesar de tudo foi ele que o escolheu, não é? Portanto, os líderes... Eu acho que só não deixa, desculpa, porque quando perguntaram numa destas, acho que foi no debate das rádios, já não sei, a Coutrinho Figueiredo se ele iria voltar, se pensava voltar um dia a ser líder do partido, e ele disse um não tão convicto que eu fiquei a pensar, bom, ainda não percebemos bem a verdadeira história da saída dele. Um dia destes. Pois, um dia vamos ter terá que ser explicada. Mas acho que teve muito a ver com Coutrinho se ter fartado da vida partidária. Depois há quem tenha uma vitória sendo uma derrota. Helena, Bloco de Esquerda e CDU perdem metade da representação. Tinham 2 eurodeputados, passam a 1, mas ao mesmo tempo é uma vitória porque as piores perspectivas davam a saída não acho que seja dos uma dois vitória, países. de maneira nenhuma. Não dá para tornar aquilo uma vitória. Achas que não? Acho que não. João Oliveira estava muito perto de sair, não é? Sim, nem comparando sim com as sondagens que davam a possibilidade de nem sequer eleger. Não, é uma derrota e é grave, e espero que se preocupem o PC e o Bloco de Esquerda, porque é uma eleição após eleição desde 2022 que isto se está a verificar. Nestas eleições europeias, eu não sei se um pouco do afastamento dos eleitores em relação ao PC e ao Bloco não tem a ver também com o discurso mais crítico da Europa que estes dois partidos têm, que é algo que é algo que não é muito popular. Os portugueses não são propriamente eurocéticos e também não devem ter grande incentivo em votarem eurocéticos. Do euro, depois do Brexit e depois de tudo o que aconteceu, eu não sei se faz algum sentido para muitas... Não sei por acaso, eu acho que ele fez muito... Desta vez a conversa de sair do euro foi feita com um cuidado enorme que eu não tinha assistido nas últimas... Esta vez era nunca sair do euro de um momento para o outro, nunca ser empurrado, fazer um estudo. Era uma coisa até muito recuada.
Eu, por acaso, tenho a ideia de que eu acho é que o discurso eurocético em Portugal não está a pegar. E há uma crise na esquerda. Obviamente, neste momento, a esquerda do PS está a sofrer. E ao contrário daquela, Pedro Nuno Santos fez hoje uma comparação que o Rui Tavares já tinha feito a seguir às legislativas, que me parece um bocado bizarra, que é a esquerda é maioritária sem o Chega. Ora, olha, por amor de Deus, quer dizer, ele tem algumas razões para ficar contente de ter ganho as eleições, mas a esquerda... Não precisava de inventar. Mas não é como o Rui Tavares. O Rui Tavares queria, aliás, o Rui Tavares contra Pedro Nuno Santos, queria que Pedro Nuno Santos fosse o primeiro-ministro, porque sem o Chega a esquerda era maioritária no Parlamento. É bizarro esse discurso. Já agora vamos falar de Rui Tavares. Foram derrotas. Vamos falar de Rui Tavares e do Partido Livre. O candidato era Francisco Paupério, mas fica perto de eleger, mas não consegue, e portanto... Foi uma vitória do Rui Tavares. Foi uma vitória de Rui Tavares. Rui Tavares não apareceu na campanha na primeira semana, na segunda semana, depois das críticas, lá fez um esforço, mas as coisas não correram bem ao Livre. Eu acho que não correram bem ao Livre e, de facto, a questão não pode ser assacada a Francisco Paupério, mas só a Rui Tavares e unicamente a Rui Tavares. Porque acho que o comportamento de Rui Tavares nestas eleições foi para lá de vergonhoso. Vinha com um belo resultado das legislativas, tinha conseguido eleger 5 deputados, portanto, se ele quisesse de facto apostar no partido a sério, ele tinha-se empenhado. Se a número 2 do Porto quisesse apostar no partido a sério, não tinha pedido os dias ao Tribunal Constitucional. E de facto eles não quiseram fazer, não quiseram estar na rua. Rui Tavares não quis replicar as relativas. Ok, as relativas é o resultado dele. E este seria sempre do Francisco Paupério, de quem ele não gosta, que ele não queria que fosse o cabeça de lista. E como não queria que fosse o cabeça de lista, sinceramente, eu acho que esta é das coisas que mais abalou a imagem pública de Rui Tavares dos últimos tempos. Claro que houve muita gente que criticou quando ele saiu do Bloco de Esquerda, onde era independente, para os Verdes. O Bloco de Esquerda pertence à família política da esquerda europeia e ele tornou-se deputado independente eleito pelos Verdes. Tudo isto foi o que se passou, foi inacreditável. Portanto, assim, o Livre, que estava numa trajetória ascendente, era muito difícil um homem totalmente desconhecido como Francisco Paupério fazer uma campanha sem a ajuda de Rui Tavares, que tinha um grande peso junto à opinião pública, e foi por isso que o Livre teve aquele resultado, porque as pessoas também ligam o Livre à personagem de Rui Tavares. De facto, Rui Tavares deixou na rua, a primeira semana total, depois lá apareceu e tal, mas de facto eu estou como tu, Ruben. Apareceu porque foi criticado. Helena, também concordas com esta ideia de que a culpa também deste resultado foi Rui Tavares não ter aparecido sequer e dar a cara pelo candidato na primeira semana? Não, sim, concordo perfeitamente, e já falámos aqui de Rui Tavares e da atrapalhada que é o Livre. Vamos ver se o Livre existe ou não, ou se é o partido do Rui Tavares. Eu queria só falar de outros protagonistas, que é o Luís Montenegro. Vamos aí, ele ia fechar com ele. Exatamente. Mas então deixa... Não, por causa do... Não, ainda por causa da questão do Pedro Nuno e do Costa, sim. Porque havia uma brincadeira na campanha da AD, que era dizer que o Sebastião Bugalho tinha o melhor diretor de campanha que alguém podia ter e que ia ganhar. E que o diretor de campanha era o Luís Montenegro, porque era ele que tinha feito uma série de anúncios ao longo da campanha de Sebastião Bugalho. E isso dava-lhes imensa segurança, estavam convencidíssimos que iam ter uma grande vitória. Portanto, se o diretor de campanha para a AD era Luís Montenegro e se o resultado foi este, eu acho que têm razões também para estar um bocadinho deprimidos. Agora, parece-me que, do ponto de vista pragmático, para Luís Montenegro é até bom que Pedro Nuno Santos tenha tido este conforto que falávamos há bocado, esta vitória saborosa, porque Pedro Nuno Santos vai se tornar um líder mais forte junto do seu partido, e aí vai ser mais fácil também, quando for preciso conversar com Luís Montenegro. E, portanto,
este resultado acabou por trazer alguma pacificação, parece-me a mim, também se calhar também estou a ser otimista porque estive a ouvir o António Costa na CMTV, mas parece-me que trouxe alguma pacificação para os próximos tempos, porque deu essa segurança a Pedro Nuno Santos, e Luís Montenegro mostrou no discurso que fez, a forma como ele falou também de António Costa, que está a ultrapassar e que segue em frente e que está preocupado com o futuro, e estas eleições já foram. E portanto isso dá alguma sensação de normalidade, que as coisas afinal de contas, apesar de serem tão estranhas, podem ser reconduzidas a alguma normalidade. Feitas as contas, não sei, Ana, querias dizer mais alguma coisa? Estava a dizer que de facto a diferença entre PS e AD é de 1 ponto. Portanto, Mas é um eurodeputado e pode fazer aqui alguma diferença. Conta, claro que é importante, e é evidente que o PS ganha. Não estou a menorizar, estou a dizer que, apesar de tudo, continua, tal como nas legislativas, foi quase um empate técnico. A AD ganha por pouco. E acho que essa coisa de empate continua. Ou seja, acho que eu concordo com a Helena. Acho que acho que ninguém vai querer, porque ninguém está em condições de querer umas legislativas antecipadas, e mesmo que Montenegro anda a ameaçar aquelas coisas que ele faz todos os dias, a dizer que não o deixam governar. E o Chega com este cenário também não quer umas eleições O Chega antecipadas. também não quer, acho que o Chega vai ter um bocadinho medo. E o Presidente, se não for, imaginemos que o orçamento não é aprovado à primeira, o Presidente não vai dissolver logo ali o Parlamento. Vai obrigar disto. a governar com o Orçamento Medina. Como as mudanças. Está feito este soundbite em noite eleitoral do Público. O PS é o vencedor destas eleições europeias, consegue 8 eurodeputados, 7 para a Aliança Democrática, 2 para o Chega, 2 para a Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e CDU conseguem 1 eurodeputado cada. O PAN, que tinha conseguido eleger 1 eurodeputado há 5 anos, perde a representação parlamentar. O LIVRE, que estava à beira de eleger 1 eurodeputado neste ano, não consegue esse objetivo. Ana Sá Lopes, Helena Pereira, eu sou o Ruben Martins, está feito por hoje. Um beijinho, amanhã é feriado, até terça. Amanhã é dia de descanso. Até terça. Que ótimo, que ótimo. Está feita a noite eleitoral do Público. Um obrigado e até uma próxima. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.